Opa, vamos lá? Dando 8 horas da noite, 8 horas, 8 em ponto, 8 em ponto. Quem é que tá chegando por aí? Quem tá chegando por aí? Aumentando aqui. Vamos lá, vamos chegando, né? E aí, pessoal, vamos chegando, vamos conversar um pouquinho. Chegou? Pronto. Quem tá? Boa noite, boa noite, boa noite, né? Tem gente da onde aí, né? Vamos ver aí. Pronto. Opa, manda também para ele, né? Salve para o Mato Grosso, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza. Rapaz, hoje o negócio. Boa noite, São Paulo, Niterói. Opa, Thiago Bulhões, valeu, irmão. Sobral, Pará, Rio de Janeiro, Teresópolis, Recife. Pessoal da Uxal, minha amada Uxal. Semana que vem a gente começa as nossas aulas na graduação, né? Robertão, chega junto, cara. João Pessoa, Roberta Lobo, bem-vinda, Robertinha. Araraquara, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Belém do Pará, né? Vamos lacrar, vamos sim, ó, bem nunca mais, se Deus quiser, Débora. Aracaju, Goiânia, Aracaju, amada Aracaju, né? Goiânia, Anápolis, ó, o pessoal da Uxal tá aí também, né? Valeu, Vascom, obrigado. Espírito Santo, quem mais vai chegando por aí? Natal. Hoje a gente tá, pô, Acre, estamos com o Brasil todo hoje aqui, né? Que coisa boa, Juiz de Fora, Macapá também, o norte aí, fazendo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu já vi aí, Roberto. Na Rio de Janeiro, pessoal do Rio de Janeiro, Goiânia. Primeira e única prova, se Deus quiser, tributário na veia, né? É tributário na veia. Apareceu aí Luiz Marcelo aí, né? Também Manaus, São Luís. Pessoal, vamos chegando, né? Opa, valeu. Paulo Medina, valeu, mestre, tranquilo. Santa Catarina, uma Receita Federal, Recife. Vamos chegando, vou pedir uma coisa para vocês, compartilha também. Vai Maranhão, né? O pessoal do Nordeste tá aí, o pessoal do Norte tá aí. O negócio hoje tá coisa fina, coisa boa, então, né? Colantina, Espírito Santo, não falei, pô, desculpa, né? Mas fala aí, pô, um abraço aí pro pessoal Mogi das Cruzes. Tô vendo que hoje a gente tá, né, o Brasil todo aí, São Paulo, Rio de Janeiro, o Norte, o Nordeste, né, minha querida Salvador, o pessoal da Católica, não vi subir ninguém da UNEB aí, né, ainda, mas deve ter gente aí também da UNEB. E aí, galerinha, como é que tá? Né? Bombando, graças a Deus, né? Bombadão, verdade, Roberto, verdade, amigão. Né? O pessoal da UNEB, Milena Falcão, o pessoal da UNEB também tá aparecendo por aí, né? Galerinha, UNEB aí, com certeza. Gente, o convite para vocês hoje, né? Foi pra gente conversar um pouquinho sobre um assunto que cai tanto na primeira quanto na segunda fase, né? Hoje, faculdade de apoio, né? Opa, maravilha, faculdade de apoio, sou aqui de Salvador, tá com meu amigo Cleber Jatobá, gente boa, grande amigo. Hoje, vocês viram aí quem vai fazer a primeira fase, abriu o edital para o 22º exame, né? Que vai ocorrer no dia 2 de abril. E professor Aras, para quem não me conhece ainda, né, eu sou professor do curso Sejas. Então, né, quem tiver interesse em conhecer o nosso curso, olha lá, www.cursosejas, né, .com.br, né? Então, o curso do professor José Aras, professor de Direito Administrativo, está sempre com vocês aqui do Amo Direito, né? FGV congestionado, né? Deve ser, meu velho, deve ser, Robertão, né? E assim, o que Aras me pediu? Ricardão, faz um tema para a galera mesmo da primeira fase, vamos voltar num tema que é recorrente. E aí, né, desses a gente veio fazendo alguns periscópios na quarta-feira, nesse mês de janeiro, e aí ele falou, vamos fazer um tema, que tema seria legal para vocês, né? Tanto para o pessoal que vai fazer a primeira fase, quanto para o pessoal de concurso. Eu vi alguém subindo aí na estante, Receita Federal, né? Receita Federal, né, cai muito tributário, concursos federais como um todo, cai muito tributário.
Então a ideia é falar um pouquinho sobre princípios de direito tributário, certo? A gente conversar então sobre os princípios de direito tributário. Então a ideia hoje é um tema que, por exemplo, só questão sobre anterioridade, só questão sobre o princípio da anterioridade, você já vê na primeira fase, né? Eu estou catalogando aqui, ó, princípio da anterioridade, 1, 2, 3, 5 questões já caíram. Vamos fazer TRF da segunda região, né? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então, assim, você tá vendo que o quê? Pô, caiu 5, 6 questões, toda hora cai questão de princípio. Então a ideia é a gente fazer uma revisão. São Paulo, também seja bem-vindo, também seja bem-vinda, né? É a ideia é a gente fazer uma revisão de princípios, bater papo sobre princípios, porque vai servir para a sua primeira fase, vai servir para o seu concurso público. Jundiaí, São Paulo também, a galera do interior de São Paulo também, seja litoral interior, né? Seja todo mundo muito bem-vindo, sintam-se abraçados aí, né? Cola com a gente aqui, certo? Então, a gente bater papo sobre um assunto, né? Séries online, Serrinha, maravilha, Serrinha, interior da Bahia, grande cidade de Serrinha, né? Então, assim, você tem um assunto que realmente vai interessar demais, demais. Beleza? Então foi chegando, compartilha, né? Tô vendo os corações subindo aqui. Compartilha, chama os amigos. Ricardão, eu tenho pouca gente aqui no meu Periscope. Não, compartilha no Facebook, chama os amigos, né? Chama, se não tiver, pô, eu tenho pouco amigo, Ricardão, mas chama pai, chama mãe, chama todo mundo. Passos, Minas Gerais, aquele abraço pro pessoal de Passos, Minas Gerais, né? Pronto, aí ó, Priscila Negreira já foi compartilhando. Convida os seguidores, compartilha no Facebook, né? Traz a galera pra gente bater um papo sobre direito tributário, sobre essa parte, esse item de direito tributário. A gente vai ter uma horinha para falar sobre Palestina, São Paulo também. Seja todo mundo bem-vindo, Brasil todo, Dourados, Minas Gerais ou Mato Grosso do Sul, seja bem-vindo também. Galera, vamos lá então, vou passar então para a gente já começar a aproveitar bem essa nossa hora, beleza? Para aproveitar bastante essa nossa hora. Ó, direito tributário, princípios. O que é que eu preciso entender primeiro para eu conseguir entender um pouco, eu preciso saber para entender de princípios. Vamos lá. Primeira coisa é que tributar, quando você fala, todo estado tem que tributar. O Estado, vamos pensar uma coisa aqui que vocês aprendem logo que começa direito tributário. O Estado não realiza atividade econômica. A realização de atividade econômica pelo Estado é uma exceção. A realização de atividade econômica pelo Estado é uma exceção. O artigo 173 da Constituição Federal fala isso, né? Vai ser o quê? Né? O Estado vai realizar atividade econômica quando for nos imperativos da segurança nacional ou quando for uma questão de interesse público, né? Quem está aí é bom sempre estar acompanhando com o seu VAD na mão, porque eu vou falando no artigo, você vai grifando, certo? Então, é interessante, o Estado ele não pratica atividade econômica. Então o Estado, já que não pratica atividade econômica, ele tem que fazer o quê? Ele tem que arrecadar recursos de alguma forma. Como é que o Estado vai arrecadar recursos? Através da tributação. Então o Estado arrecada recursos, chamadas receitas derivadas, através dessa tributação. Essa é a regra, doutores. Essa é a regra. Então, através da tributação. Então ele vai tributar quem? O particular. O particular. Só que a ação arrecadatória do Estado ela é imensa. O Estado, se você deixar, ele arrecada tudo, meu velho. Ele adentra no patrimônio. E tributar é o quê? É expropriar. Tributar, uma coisa que você tem que ficar muito claro na sua cabeça, essa relação obrigacional que o fisco tem, boa noite, tem com o particular, é uma relação de expropriação, baseada em quê? Na lei. Baseada na lei, é o nexo que liga uma parte à outra. Então ele expropria o particular. O que aconteceu então? Vamos pensar aqui o seguinte, expropriar, mas a propriedade privada, Ricardão, não é uma garantia fundamental? É. E está lá no artigo 5º da Constituição? Tá. A propriedade privada é uma garantia fundamental. Pô, Ricardão, então, beleza. Então ele pode me expropriar? Pode, porque a própria lei autoriza.
A lei autoriza. Contudo, dentro da própria Constituição, quando ela cria o sistema tributário nacional, que começa no artigo 145, ele criou determinados princípios que limitam o poder de tributar do Estado. Limitam a sanha arrecadatória do Estado. Então, beleza. O Estado pode expropriar o particular. Isso, tranquilo. O Estado expropria o particular. Entretanto, contudo, ele tem que seguir determinadas, limitações, determinados princípios. Os princípios de direito tributário que nós vamos estudar aqui, então, abre na sua Constituição, no artigo 150. Nós vamos estudar os princípios que são lá, os princípios constitucionais de direito tributário. Eles representam verdadeiras limitações ao poder de tributar, limitações ao fisco ao expropriar a riqueza dos particulares, meus doutores. E aí, então, a gente começa com aquele princípio que é o primário 150, artigo 150 da Constituição. Vamos começar, então, com o 150, inciso 1º, princípio da legalidade. Pessoal, legalidade, 150, inciso 1º, o princípio da legalidade, ele é interessante, porque você começa a faculdade falando de legalidade. Ora, tudo que não é proibido por lei está automaticamente permitido. Depois você passa a estudar direito, Você passa a estudar direito administrativo e fala de legalidade. Ora, legalidade no direito administrativo vai ser o quê? A vontade da administração vai ser por lei. A administração só pode fazer ou deixar de fazer em virtude de lei. E chega em direito tributário, essa matéria linda, top da elite intelectual. O que é que você vai encontrar? Princípio da legalidade. Só que a legalidade dentro do direito tributário, ela é interessante. O que acontece com a legalidade em direito tributário, certo? No artigo 150, inciso 1º, ele vai dizer o seguinte, o tributo só pode ser instituído ou majorado em virtude de lei. Lei, quando ele fala lei aí, doutores, é lei estrito sensu. Lei, aí nesse caso, não é legislação. Isso é importante de você fixar. Lei, nesse caso, é a lei que passa pelo processo legislativo. É a lei que vai passar pelo processo legislativo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, sancionada pelo presidente, que tem a participação, tanto do legislativo como vai ter a participação do executivo. Essa é a lei que ele está mencionando. Eu vou melhorar. Vou fazer uma conjugação, bota aí, artigo 150, legalidade, artigo 150, inciso 1º, combinado com o artigo 97 do CTN, porque só pode instituir ou extinguir, majorar ou diminuir tributo em virtude de lei. Beleza? Galerinha, sua prova, sabe, o examinador da sua prova, ele sabe que você sabe. Você sabe isso. E ele diz, não, essa regra, esse cara aqui sabe. O que é que cai na sua prova? As exceções. Na sua prova, que vai estar lá no dia 2, a galera da Receita Federal, ele quer justamente exceção. Vamos para a primeira exceção? Bota aí, medida provisória. Medida provisória, o 97. Medida provisória é lei? Não. Medida provisória não é lei. Medida provisória é legislação. Medida provisória a medida tem os mesmos efeitos de lei, mas ela não é lei. Ela tem o mesmo peso de lei, mas ela não é lei. Medida provisória pode criar tributo? Pode. Medida feita em força de lei, mas ela não é lei. Medida provisória pode criar tributo? Aí você vai colocar o quê? Artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. Medida provisória pode criar tributo. Isso é muito importante para a gente. Medida provisória. Então, o tributo também pode ser criado por medida provisória? Pode. Contudo, aí eu vou na exceção da exceção. Medida provisória não pode tratar de reserva ou de matéria reservada à lei complementar, doutores. Onde é que está isso? Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. Então, vamos fazer aqui o raciocínio. Medida provisória pode instituir tributo,
Contudo, entender a lei é complicado, né? Medida provisória pode instituir tributo? Pode. Entretanto, não pode instituir os tributos que são reserva de lei complementar, certo? E aí, o que é que vai ter aqui? 62, artigo 62, vai parágrafo 2º, 62, parágrafo 1º, inciso 3º. Né? Quais são os tributos que são instituídos por lei complementar? Empréstimo compulsório, né? É instituído por lei complementar. Também vai ser instituído por lei complementar o imposto sobre grandes fortunas. Também vai ser instituído por lei complementar, né, o imposto residual, artigo 154, inciso 1º da Constituição. E também vai ser instituído por lei complementar a contribuição social residual, artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, eu vou ter esses 4 tributos são instituídos por lei complementar. Então vamos voltar aqui e raciocinar no seguinte. Né, tributo só pode ser, né, instituído ou, né, majorado em virtude de lei. Contudo, a Constituição, artigo 62, parágrafo 2º, ela vai dizer para a gente que, né, medida provisória também pode instituir tributo. Né? Grande abraço. Medida provisória pode instituir tributo. Contudo, medida provisória não pode instituir os tributos que são reserva de lei complementar. E quais são eles? Empréstimo compulsório, que está no artigo 148, né? O imposto sobre grandes fortunas, que está no artigo 153, inciso 7º, né? O imposto residual, 154, inciso, né, 1, né? E também artigo, né, em contribuição social residual, que está no artigo 95, parágrafo 4º. Beleza? Primeira exceção que a gente trouxe aí. Vamos então para a segunda exceção. Ora, né, tem alguns tributos que podem ter a sua alíquota modificada em virtude de ato do Poder Executivo. Até caiu isso agora na segunda fase da OAB. Caiu isso na segunda fase da OAB. Então, assim, né, alguns tributos vão ter a sua alíquota modificada, podem ser majorados, não por lei, mas porque por ato do Poder Executivo. Que ato é esse, meus doutores? Decreto. Onde é que está isso? Artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ora, os impostos de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre propriedade industrial, o imposto sobre operações financeiras, que é II, IE, IPI e IOF, podem ter as suas alíquotas modificadas por ato do Poder Executivo. Ora, então eles são exceção ao princípio da legalidade, né? Eles são exceção ao princípio da legalidade, meus doutores. Isso é também muito importante. Isso também é muito importante para a gente. Beleza? Vamos fechar a legalidade com mais uma exceção? Olha aí, no CTN de vocês, artigo 97, o artigo 97, né, parágrafo 2º. No artigo 97, parágrafo 2º, o que é que ele coloca para a gente e que é importante? É que a base de cálculo do IPTU, ela pode ser modificada, ela pode ser alterada, no caso, corrigida por decreto. Corrigida como, Ricardo? Corrigida monetariamente pelo índice oficial. Então, você pode pegar a base de cálculo do IPTU e corrigir pelo índice oficial através de decreto. Ricardão, e se o prefeito corrigir a base de cálculo né, com índice superior ao da correção monetária, o que acontece aí? Não, ele não pode. É defeso. Então, ele pode corrigir a base de cálculo do IPTU, né, o valor venal do IPTU, através de decreto, contanto que seja dentro do índice oficial da inflação. Inclusive, tem uma súmula importante, que é a súmula 160 do STJ. É bom grifar essa súmula, que vai dizer isso aí pra gente, que vai trazer isso aí pra gente, né? Que vai colocar isso aí pra gente. Beleza, doutores?
Então, interessante essa exceção também, bom que fique grifada. Fácil, tranquilo, princípio da legalidade? Ora, vamos então passar para frente, né? Falei da legalidade, vamos falar agora dele, que é um princípio que, né, é tranquilo, fácil, vamos matar a pau. É um princípio que sempre cai em prova. Princípio da anterioridade. Travou, Cris? Como é que tá aí, galera? Tá travando? Eu vi que deu uma queda no número, tá voltando a subir de novo, tá tudo tranquilo? Né? Como é que tá aí? Show, bom, tranquilo, voltou, Cris? Pronto, tá bom. De vez em quando, na instante bateu, normal, Diogo, voltou agora, tá show, tranquilo? Né? O número 160 do STJ. Pronto, galerinha. Vai mandando aí, se estiver travando, vocês me falam aí, que a gente até repete qualquer coisa, tá bom? Vamos lá, tá tudo de bom aí, Robertão? Beleza, irmão? Show de bola. Né? Vamos lá, então, pro princípio da anterioridade, galera. Princípio da anterioridade. Chove em prova. Ora, vamos lá, então, onde é que está o princípio da anterioridade? Né? Artigo 150, inciso 3º, nas alíneas B e A, e súmula 160, obrigado, Diogo, né? C, B e A. O que é anterioridade? Anterioridade, você está com o caderno aberto, bota aí do lado assim, princípio da não surpresa. A anterioridade, ela é uma não surpresa. O que é isso? Você não quer surpreender o sujeito passivo com uma exação inesperada, com uma tributação inesperada. É complicado, né? Então, né, uma exação, uma tributação inesperada. Então, o que ele vai falar? É o seguinte, vai ter duas anterioridades. A anterioridade dita anual e a anterioridade nonagesimal. Vamos para a anterioridade anual. A anterioridade anual, ela diz o seguinte, que o tributo só pode ser cobrado no exercício seguinte aquele em que foi instituído ou majorado. Então, se o tributo foi instituído no ano de 2015, ele só pode ser cobrado no exercício de 2016, né? Só pode ser cobrado no exercício de 2016. Então, né, para que isso? Pô, o cara cria uma programação, o empresário cria um orçamento e aí ele vai ser tributado, ele vai ser, né, ter uma exação pesada por uma coisa que como é que se diz, que não estava previsto. Então é por isso que ele é chamado de princípio da não surpresa. Mas o que acontecia muito, né? O que acontecia, né, demais, certo? Ele chegava no dia 31 de dezembro, criava a exação para cobrar já no dia 1º de janeiro, melhor falando, no dia 2 de janeiro, Pô, meu irmão, brincadeira de menino pequeno, quer dizer, eu te vejo ano que vem. Porra, isso é sacanagem. E aí, então, foi que criou-se também o quê? Né? A anterioridade nonagesimal. O que é? O Réveillon tributário, mais ou menos, por aí, Mariana, por aí mesmo. Criou-se a anterioridade nonagesimal. O que é essa anterioridade nonagesimal? Cumulado com a anterioridade anual. Cumulado com a anterioridade anual, isso aqui é importante, né? Além de ser de um ano para o outro, tem que decorrer pelo menos 90 dias. Então, se o cara, né, se for publicada uma lei no dia 31 de dezembro, ela não vai ter vigor no dia 1º de janeiro, tem que decorrer pelo menos 90 dias da publicação. Então eu tenho duas regras de anterioridade para não criar uma surpresa. Qual é a primeira regra da anterioridade? A primeira regra da anterioridade é que tem que ser cobrada de um exercício, tem que ser cobrado no exercício seguinte, aquele que foi instituído. E a segunda regra da anterioridade é que tem que decorrer pelo menos 90 dias. Doutores, galera linda, vamos para cá, observe o seguinte. Falar de anterioridade assim é muito tranquilo. Falar de anterioridade é uma coisa muito tranquila. Né? De um exercício para o outro e mais, bota um símbolozinho de mais, o quê? 90 dias entre a data da publicação e a data da cobrança. Beleza? Só que o problema são as exceções. O princípio da anterioridade ele tem muitas exceções. Que vão estar onde? Artigo 150, parágrafo 1º. Confesso a vocês uma coisa. Falar das exceções da anterioridade
levaria uma aula toda, a gente só colocando, paga agora, não paga agora. Fiz, tá aqui, deixa eu ver se pega legal, fiz um quadrinho, esse quadrinho tá publicado lá no meu Instagram, né? Lá no Ricardo Xavier 28, colocando todas as exceções. Alguém pode colocar na tela para mim aí? Ricardo Xavier 28 é o meu Instagram. Eu fiz um quadro resumo no qual a gente contemplou de forma ordenada todas essas exceções. Então, assim, interessante da anterior... Pronto, obrigado, Costa. Brigadão. Né? Interessante dessas exceções, obrigado, Débora, também. Né? Muito obrigado. Né? Então, interessante das exceções o interessante dessa regra é você ter as exceções, certo? Valeu, né? Você vai ter as exceções, porque é a exceção que cai na prova. Por exemplo, né, você vai ter aqui a II, IE, IPI, né? Eles vão ser exceções à anterioridade anual, mas o IPI não é exceção à anterioridade nonagesimal. O IR é exceção à anterioridade nonagesimal, mas não é exceção à anterioridade anual. Então você vai ter que gravar. Ricardão, não tem um macete para as exceções à anterioridade? Porra nenhuma. Não tem macete. Eu já tentei pensar nisso, já tentei colocar isso aí, né? As exceções lá no meu Instagram, Ricardo Xavier 28. Beleza? Então você não vai ter, né, macete, vai ter que ler várias vezes. Não tem jeito, beleza? Vamos passar então para o nosso terceiro princípio. Esse aqui é bem bacana, né? O princípio da irretroatividade. O que é o princípio da irretroatividade? Ora, a lei que cria um tributo ou majora um tributo só pode cobrar para fatos futuros. Não pode ser para fatos pretéritos. Artigo 150, inciso 3º, a linha A. Porque criou uma tributação hoje, eu não posso retornar no tempo para cobrar tributo por ela. Eu tenho que sempre colocar para onde? Pro futuro. Sempre para frente, galera. Sempre pro futuro, sempre para frente. Beleza? Agora, só que a anterioridade, né, a anterioridade, ela tem uma exceção. Ora, artigo 106 do CTN. A lei tributária pode retornar, pode retroagir quando for meramente interpretativa, quando for para deixar de configurar uma penalidade ou quando for para aplicar penalidade mais branda. Engraçado que hoje eu fui fazer lá no Sejais, a gente tem um projeto chamado Treine Mais. O que é esse projeto Treine Mais, para quem nunca ouviu falar, né? A gente faz os comentários, os professores fazem um comentário de todas as questões do exame da ordem. E aí no Treine Mais, observe o seguinte, no 18º exame caiu uma questão sobre anterioridade. E aí o que ele faz? Ele, né, trazia uma alíquota posterior que ficou mais elevada e também uma multa que ficou menos elevada. A multa se aplica. A multa posterior pode se aplicar. Por quê? Porque a lei tributária pode retroagir se for aplicar a penalidade mais benéfica. Isso é a regra geral de direito. Então vamos lá. Vamos fixar isso aqui. Princípio da retroatividade. Eu só posso tributar fatos futuros. O tributo que foi majorado sempre vai ser para fatos geradores futuros. A lei tributária pode retroagir? Pode, Ricardão. 3 hipóteses, meu doutor. Quais são elas? A lei tributária pode retroagir quando for meramente interpretativa. Ricardo, qual é uma lei interpretativa? Por exemplo, foi criada uma lei anterior, né? Criou-se uma lei anterior no qual começou a tributar 2 fatos geradores. 2 fatos, digamos. Ora, mas a intenção foi só tributar o fato A. O que acontece? Vem uma lei posterior dizendo, a lei anterior era só para tributar o fato A e não o fato B. Então é uma lei meramente interpretativa. Ora, o que é que eu vou ter aqui também, se for para, né, aplicar penalidade mais benéfica ou extinguir penalidade? São as hipóteses em que, artigo 106 do CTN, são as hipóteses em que nós temos uma retroatividade
da lei tributária, meus doutores. Tranquilo? Questão que já caiu 2 vezes nessa prova ultimamente. Não pode errar esse artigo 106, meu doutor. Me promete aí que vocês não vão errar isso. Me promete que vocês não vão errar. E dá uma olhada no 18º e agora no 21º. Artigo 106 do CTN é onde estão as hipóteses, beleza? Galerinha, vamos para cá então. Princípio da igualdade, princípio da igualdade, princípio da isonomia. Esse princípio da isonomia caiu agora na segunda fase. O princípio da isonomia ele é interessante, porque observa aqui, né? Tudo no braço. Né? Princípio da isonomia, ele é interessante, ele é bem interessante. Porque é o seguinte, você não pode tratar de forma, né, desigual contribuintes que estão na mesma situação financeira. Beleza? Você não pode tratar de forma desigual contribuintes que estão na mesma situação financeira. Olha o que acontece, o que coloca o artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal. Né? É vedado o que? Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. O que aconteceu? O que a segunda fase colocou? Esse exemplo aqui é interessante para você conseguir visualizar. Foi dada uma isenção, né? Agora que eu quero lembrar, foi um Estado. O Estado deu uma isenção de custas judiciais. Custas judiciais são taxas. Ele deu uma isenção de custas judiciais para os servidores do judiciário. Quer dizer, ele está tratando de forma desigual em virtude, né, em razão de ocupação profissional. Não pode. Você não pode tratar de forma diferente contribuintes que têm a mesma situação fiscal. Beleza? Galera, aí é que vem uma decorrência do princípio da isonomia. Qual é a decorrência desse princípio da isonomia? É o princípio da capacidade contributiva. Capacidade contributiva é aquela que você vai colocar aí, quem ganha mais, paga mais. Né? Se Roberto tem um salário de 5 mil reais e Milena tem um salário de 50 mil reais, é mais certo que eu tributar imposto de renda maior em Milena do que em Roberto. Quem ganha mais, paga mais. Então, o que é a capacidade contributiva? Ora, os seus tributos, os impostos devem ter caráter... Não, aí você vai ser 50 mil, Robertão, com certeza, meu parceiro. Né? Vai ser 50 mil, não tenho nem dúvida. Vamos lá. Os tributos devem, na sua possibilidade, ter caráter pessoal, verificando a capacidade econômica do sujeito passivo. Então, dentro do imposto de renda, isso é manifestado pelo princípio da progressividade, que é essas, né, alíquotas progressivas, 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Então, você tem alíquotas progressivas para quem ganha mais, paga mais. Quem ganha mais, paga mais. Beleza, doutores? Então, onde é que está o princípio da capacidade contributiva para vocês anotarem aí? Artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Beleza, doutores? Tô tranquilo? Tá travando? Tô vendo que o número desceu aqui. Sobe coração aí. Me diz como é que tá aí, galera. Tá travando? Pronto. Como é que estão as coisas aí? Estão conseguindo captar? Tá tranquilo, Débora? Pronto. Maravilha. Vamos animar aí, né? Tá tranquilo? O pessoal tá conseguindo. 140, parágrafo 1º, Roberto. 145, parágrafo 1º, capacidade contributiva, 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Beleza? Pronto? Beleza, obrigado, Dayton. Tá travando um pouquinho, né, Meire? Né? Não travou em nenhum momento. Paulo Medina, beleza, Paulão? Tranquilo, parceiro. Né? Vamos pra cá, então. Meire Aracaju. Aracaju, a gente já deu aquele abraço para Aracaju aqui, né? Aracaju, linda Aracaju, cidade linda. Não, já tem meia horinha que a gente tá aqui. Beleza? Pessoal, vamos então agora para o princípio, né, chamado de cláusula non olet, ou princípio da interpretação objetiva
do fato gerador, isso aqui, esse princípio ele é interessante, esse princípio ele é interessante. Ora, o princípio da a cláusula non-olet é interessante a gente observar historicamente, né? Historicamente, dinheiro não tem cheiro, isso aí, dinheiro não tem cheiro. Como é que começa essa historinha do dinheiro não tem cheiro? É o imperador Vespasiano, né? O imperador Vespasiano ele resolveu tributar as latrinas de Roma. E dessa tributação das latrinas, né, o filho dele não ficou contente com o tipo de, né, Macapá, pronto, alô aí pra galera do Macapá, né? O filho dele não ficou satisfeito, o filho dele achou uma coisa nojenta. Certo? Pô, tributar latrina, né? Ele aí pegou as moedas e perguntou, olet? Aí ele fez, né, non-olet. Non-olet. O que é non-olet? Não tem cheiro. Dinheiro não tem cheiro. Então, o fato gerador, ele vai ser pecúnia non-olet, justamente. Né? Cláusula non-olet, né? Depende muito do livro que você está adotando aí. Né? O fato gerador, ele deve ser interpretado objetivamente. Onde é que a gente consegue ver isso? Na questão do imposto de renda. Ora, paga imposto de renda quem tem disponibilidade de renda. Se Roberto ganhou 200 mil reais no ano, bota mais um pouquinho, Robertão, 300 mil reais no ano de 2015, né, ele vai pagar imposto de renda. Se Roberto ganhou 300 mil reais no ano de 2015 vendendo contrabando, vendendo muamba, pouco importa. Ele vai pagar imposto de renda. Entenderam, doutores? Então, a ideia do imposto de renda, quando você interpreta objetivamente... não foi só por exemplo, Roberto, vai ser trabalhando, meu doutor, vai ser trabalhando. Quando você interpreta objetivamente a pecúnia non-olet, quando você, né, interpreta objetivamente, o que é que você tem lá? Pô, ele ganhou dinheiro. Se ele ganhou dinheiro, ele paga imposto de renda. Uma história interessante sobre isso é a história do Al Capone. O Al Capone era um contrabandista de uísque e ninguém conseguia pegar ele pelo contrabando de uísque. Pegaram ele pelo imposto de renda. Ele tinha o quê? Manifestações de riqueza, sinais exteriores do dinheiro do tráfico. É que eu não quis dar esse exemplo com meu amigo Roberto aí, né? Então, assim, o Al Capone, ele tinha sinais exteriores de riqueza. E aí o imposto de renda, o fisco foi lá e, bom, como é que você tem essa riqueza toda? De onde é que vem seu dinheiro? Ele não soube explicar. Cana, preso. Beleza? Então, assim, né, o pecúnia non-olet vai nesse sentido. Sabe o que é interessante de lembrar, doutores? Né, você incide imposto de renda. Mas qual o fato gerador, Mariana? Qual o fato gerador? O fato gerador, ele vai ser o quê? A disponibilidade de renda, artigo 43 do CTN, né? Valeu, galera da Maurício Nassau aí já tem uns anos aí, né? Mas valeu, né? Seja aí, auferir, calma, Dai, observa, disponibilidade jurídico-econômica, artigo 43, não é só auferir, é renda que vem para ficar. Certo? Passar por você, não. Tem que ser vir para ficar, representar acréscimo patrimonial. Depois dá uma olhada no artigo 43 do CTN, como é que tá lá a redação. Beleza? Então, assim, né, o pecúnia non-olet, você tem que ter esse cuidado aí com ele. Beleza? Galerinha, né, vamos continuar aqui. Vamos para o princípio da vedação ao confisco. O tributo ele não pode ser utilizado com fins confiscatórios. Como assim? O tributo ele não pode ser, né, dinheiro lavado tributa, né? Se teve lá, ele recebeu esse dinheiro, né, ele recebeu a renda do tráfico de drogas, ele vai ser tributado, beleza? Vamos lá então aqui, né? O tributo não pode ser utilizado com fim confiscatório. O tributo ele não pode ser tão elevado que desestimule a atividade produtiva. Ou então ser utilizado o tributo com alíquota tão elevada que desestimule a propriedade. Então o tributo ele não deve ser utilizado com fins confiscatórios. Só tem aqui, mesmo que seja ilícito, Milena, mesmo que seja ilícito. Na estante, um amigo deu aí o exemplo do tráfico de drogas. Se Fernandinho Beiramar, ele, né, vendeu droga, ganhou muito dinheiro, ele vai pagar imposto de renda também.
né? Dinheiro não tem cheiro, isso aí, Dai. Mas vamos voltar para o confisco aqui, para a gente seguir nosso cronograma bonitinho, né? Vamos então aqui o seguinte, ó, observa aqui, né? O tributo ele não pode ser utilizado com fins confiscatórios. Contudo, tem tributos, galera, que ele vai ter uma característica extrafiscal muito forte. Né? Tem tributos que são fiscais, meramente a arrecadar, e tem tributos que são extrafiscais. Por exemplo, o IPI, né? A alíquota do cigarro do IPI é 300%. A alíquota de 300% é confiscatório, não porque o IPI tem um caráter extrafiscal. Ele participa de uma política pública. Né? O IPI, quando coloca uma alíquota alta para o cigarro, é para diminuir o consumo de tabaco. E aí o que? Participando de uma política de saúde, para não fumar, justamente. É a questão da seletividade também que vai entrar aí, beleza? Então você vai ter aqui, né, um IPI elevado. Então assim, os tributos com extrafiscais, eles podem, né, ter alíquotas elevadas que eles não vão estar ferindo o princípio do não confisco, beleza? Princípio da não limitação ao tráfego de bens e de pessoas. Meus doutores, esse aqui é importantíssimo, né? Esse aqui é importante. Aí você está falando lá da seletividade, né? Aí a gente entraria na seletividade em outro momento, doutora, para não, né, pensar aqui em seletividade. Seletividade a gente deixa lá para o IPI, e aí a gente está, né, a tabela do IPI, né, a tabela de incidência do IPI, certo? Só para a gente não fugir do nosso cerne aqui, mas o cigarro é supérfluo, então ele vai ter uma alíquota grande por causa da seletividade do IPI, Cláudia. Beleza? Mas vamos voltar aqui, não limitação ao tráfego de bens e de pessoas. Pessoal, o princípio da não limitação ao tráfego de bens e de pessoas diz que o tributo não pode limitar o tráfego, o trânsito de bens e de pessoas. Eu não posso utilizar o tributo para, né, parar uma mercadoria. Isso é interessante, porque isso na prática acontece muito. Isso na prática acontece muito. Por exemplo, o empresário, ele circula a mercadoria, né, e não pagou ICMS. Ele praticou a operação de circulação de mercadoria e ele não pagou o ICMS. Quando ele não paga o ICMS, passa num posto fiscal, o fiscal para o carro e diz, não, você não passa. Tem que pagar o IPI ou tem que pagar o ICMS para passar. Pode fazer isso? Né? Não pode. Né? Não para mais, graças a Deus. Mas eu já ganhei algumas mandados de segurança com isso aí, viu, Cris? Já ganhei alguns mandados de segurança com isso aí. E isso caiu, né? Agora, caiu no exame da ordem há 2 exames atrás, na segunda fase, certo? Então, né, você não vai ter aqui o quê? Né? Se ele parar, a própria súmula 323 do STF, ela já diz isso. Né? Inadmissível a apreensão de mercadoria com um meio coercitivo para o pagamento de tributo. Então, o tributo não pode ser usado como meio para, né, cercear, limitar o tráfego de bens e de pessoas. Observa só uma coisa aqui, está no inciso 5º do artigo 150, né? Ressalvada a cobrança de pedágio utilizadas pelas vias conservadas pelo poder público. Galerinha, observa só um detalhe aqui. Pedágio não é tributo, beleza? Né? Ele coloca aqui, está dentro, ele faz essa previsão, mas pedágio ele tem natureza de preço público. Ele tem natureza de direito administrativo e não de tributo. Então, eu não posso, né, beleza, galera do Piauí, Teresina, né, eu não posso instituir tributo que limite o tráfego de bens e de pessoas. Como o Cris lembrou, né, o correto é ele autuar, colocar o motorista como depositário e cobrar o tributo, e não reter a mercadoria. Beleza, doutores? Né? Galerinha, vamos passar aqui para umas, né, limitações específicas da União. Ó,
vai para o artigo, né, até o pagamento do tributo, depende de que mercadoria a gente está falando. Né? Se for mercadoria que está entrando no Brasil sem o pagamento do tributo, aí configura contrabando, não nacionalizou. Né? Então aí a gente já está entrando no imposto de importação, né? Aí já é outra coisa. Ele aí retém, porque aí vai configurar crime, contrabando e etc. Beleza? Vamos para algumas vedações específicas. Ó, primeira vedação específica aqui é o princípio da unidade geográfica. Né? Qual o princípio da unidade geográfica? Artigo 151, inciso 1º. É vedado à União, e aí ele coloca, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outros, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Quer dizer, então, que a União ele tem que, em regra, instituir tributo uniforme em todo o território nacional. 2. Vedação à utilização do IR como instrumento de concorrência desleal. Olha o que ele fala no 151.2. Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados e do Distrito Federal, né, e dos municípios, bem como remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores ao que fixar para suas obrigações de seus agentes. E outra vedação, que é a vedação das isenções heterônomas. O que é a vedação nas isenções heterônomas? Ora, a União não pode conceder isenção de tributos dos estados e dos municípios. Não, isso aí é muito importante, para não quebrar o pacto federativo. Beleza? Doutores, vamos agora pegar essa parte final e falar de imunidade? Ora, artigo, volta para o 150, em 150, inciso 6º. Vamos falar um pouquinho de imunidade, né? Pessoal, é importante para a gente falar aqui de imunidade. É importante para a gente falar de imunidade, certo? Imunidade vai estar no 150 também. O que são imunidades? Ora, alguns autores chamam as imunidades de uma incompetência para tributar. Eu prefiro ficar com imunidade é uma competência negativa para a instituição de tributos. Né? A imunidade, vamos lembrar uma coisa da imunidade, galerinha. A imunidade ela é constitucional. A imunidade ela vai estar sempre o quê? Constitucional. Com muito orgulho, parceiro, com muito orgulho. Né? Imunidade ela é constitucional, diferente da isenção. A imunidade vai ser uma competência negativa para tributar. Ou seja, naquelas hipóteses que a Constituição traz, não se pode, né, o que? Tributar. O fato pode até ocorrer, Mariana. O fato pode até ocorrer. Mas naquelas hipóteses, você não pode o que? Instituir impostos. Naquelas hipóteses, não se pode instituir impostos. É interessante isso aí. Imunidade é diferente de isenção. A isenção ela é legal. A isenção é exclusão do crédito tributário. A imunidade ela sempre será o que? Constitucional. A imunidade sempre será constitucional. Beleza? Né? Observa bem um negócio aqui. Quais são as regras de imunidade? Vamos começar então, né? Isenção e futura. Agora aí não consegui captar, Débora. Depois você pergunta melhor aí para eu conseguir captar isso aqui. Beleza? Bora, Robertão, joga para cá, parceiro. Né? Ó, observa aí, né? O que vai acontecer? Quais são as imunidades? Né? A União, Estados, Distrito Federal e municípios não podem instituir tributos sobre o que? Vamos começar aí, então. Ora, a chamada, vamos começar com a primeira, imunidade recíproca. O que é imunidade recíproca? União, Estados, Distrito Federal e municípios não podem instituir impostos sobre renda, patrimônio e serviço uns dos outros. Galerinha, essa questão caiu no 20º exame.
Essa questão caiu no 20º exame, tenho que ficar atento a ela. Né? União, estados, Distrito Federal e municípios não podem, né, não podem instituir tributos uns dos outros, uns sobre os outros. Então assim você vai ter aí, né, justamente, né, uma imunidade recíproca. A imunidade recíproca, vamos começar aqui batendo nela no seguinte: a imunidade recíproca, ela, né, vai primeiro observar o quê? Vai primeiro observar os entes da administração central, né, os entes da administração central, bem como fundações e também autarquias da administração pública indireta, mas de direito público. Então, né, você vai ter imunidade recíproca municípios, estados, Distrito Federal e a União, e os entes também o que da administração descentralizada, mas de direito público. Aí é que vem um detalhe. O STF considerou que as empresas públicas prestadoras de serviço público também gozam de imunidade. Então, por exemplo, os Correios. Correio é uma empresa pública? É de natureza de direito privado? Goza de imunidade? Goza. Goza de imunidade também. Então, goza de imunidade também. Obrigado, Josi. Então, goza de imunidade também. É interessante observar isso aí. Essa é a imunidade recíproca. Essa é a imunidade recíproca. Beleza, galera? Ó, galerinha, caiu na prova da ordem, né? Na primeira fase, caiu na prova da ordem a súmula 583 do STF, que diz o seguinte: promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial urbano. Grifa essa súmula, pode vir de novo, beleza? Vamos passar para a segunda imunidade? Imunidade de templos. Que tipo de templo, galera linda? Templos de qualquer culto. Pessoal, isso aí é interessante, porque quando a gente fala em artigo 150, inciso 6º, a linha B, quando a gente fala de imunidade de templos, eu tenho que lembrar que é a imunidade de templos de qualquer culto. O que é qualquer culto, galera? Todo tipo de religião. Então, religião católica, né, religiões de matriz africana, religião espírita, pentecostais, protestantes, todo mundo está abarcado pela imunidade de templos. Todos estão abarcados pela imunidade de templos. Religião, está abarcado. Ricardão, Seixonoe entra na lista? Seixonoe não é religião, é seita. Ricardão, maçonaria entra na lista? Maçonaria não é religião. Então fica ligado. Menos, Débora, bota no caderno o seguinte: as religiões, o quê? Os cultos mefistofélicos. Depois vocês procuram direitinho o que é o culto mefistofélico. Culto ao demônio, culto ao diabo. Vou bater na mesa aqui. Cultos mefistofélicos não vão gozar da imunidade de templo. Por quê? Né? Tá, galera? Bate na mesa, né, pra botar. E bota o nome mais bonitinho, culto mefistofélico. Beleza? Imunidade de templo, ele não vai abarcar esse tipo de culto, porque a ideia, valeu, cara, é verdade. Né? A ideia que você tem, né, é que a imunidade é para incentivar a religiosidade. E a religiosidade, ela faz o quê? Ela faz como é que eu posso... Até travou aí. Ela vai fazer o quê? Ela traz uma paz de espírito. Então, quando você concede paz pública, quando você concede uma imunidade para um templo mefistofélico, na realidade, aquelas pessoas não estão ali com paz de espírito. Esse é o entendimento do STF. Beleza? Galera, importante de você observar que a imunidade de templo, ela não está condicionada, ela é autoaplicável, beleza? Né?
Verdade, Caio, verdade, amigão, verdade. A imunidade de templo, né? Pô, a isenção. Pô, depois eu vejo aqui, Joana, se daqui a pouquinho eu posso falar sobre isso. Beleza? Incidência, né? Todas são diferentes. Certo? Vamos aqui então. Observa uma coisa. A imunidade de templos ela é auto-aplicável. Eu não preciso, né, nenhum tipo de obrigação acessória para aplicar ela. Ricardão, por que você está chamando a atenção disso? Porque na imunidade da linha C, aí do artigo 150, inciso 6º, ela já não é auto-aplicável. Que imunidade é essa? A imunidade dos partidos políticos, sindicatos, entidades de assistência social e educacional gozam de imunidade na forma da lei. Então essa galera da linha C, ele já não é uma imunidade auto-aplicável. Partidos políticos, sindicatos, entidades de assistência social e educacional gozam de imunidade, contanto que eles observem as prescrições legais. Quais são as prescrições legais, doutor Caio? Artigo 14 do CTN. Né? O que é que significa isso? Primeiro, ele não pode distribuir dividendos entre os seus diretores. A diretoria não pode ser remunerada. A diretoria, ele tem que reinvestir o dinheiro na própria entidade. E ele não pode mandar dinheiro para fora. Então são três exigências para que essas entidades gozem da imunidade. Observa o seguinte, opa, voltou, doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Observa o seguinte, bota a observação aí, doutor Caio, bota a observação aí, doutor Caio. Observa o seguinte, bota assim, artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. As entidades de assistência social gozam de imunidade das contribuições sociais, contanto que satisfaçam os requisitos de lei. Galera, essa pergunta, galera que vai fazer Receita Federal, especialmente, essa pergunta cai muito em concurso e eu estou esperando que caia na sua primeira fase da OAB. É todo mundo da linha C? Não. As entidades de assistência social, entidades de assistência social que prestam assistência social, né, elas gozam de imunidade a impostos, mas gozam também de imunidade às contribuições sociais, contanto que elas obedeçam os requisitos de lei. Não distribuir dividendos entre a diretoria, reinvestir o dinheiro dentro da própria entidade e não mandar dinheiro para fora. Certo? Então, essa é uma pergunta que pode cair em prova, essa pergunta que cai muito em concurso. Ricardão, Caio que estava aí ligado, Robertão também, né? Devem ter aberto e disse assim, peraí, Ricardo, você errou. Porque no artigo 195, parágrafo 7º, ele não está falando de imunidade, Ricardo, ele está falando de isenção. Mas quando é constitucional, no texto constitucional foi aplicada a palavra isenção no tom de imunidade. Isenção ela é legal, isenção é sempre por lei. Dentro da Constituição, ele aplicou o termo isenção de forma atécnica, doutores. De forma atécnica. Foi atécnico, Caio, perfeito, meu parceiro. Né? O que acontece? Leia-se no parágrafo 7º do artigo 195, verdadeira imunidade. Pronto, daí colocou aí, exclusão igual a isenção, mas isso é legal, isso é legal. Outra aula, depois eu vou marcar uma aula só para a gente falar dessa diferença entre suspensão da exigibilidade do crédito, extinção do crédito tributário e exclusão do crédito tributário. Beleza, doutores? Vamos então, volta para o 150, inciso 6º, a linha D. Pronto, a linha D é a chamada imunidade literária. Imunidade literária, meus doutores, observa bem a imunidade literária. Ora, são imunes quem? Os livros, jornais, periódicos, revistas e o papel destinado à sua confecção. Galera, não tem dificuldade nisso. Foi o que? Fomentar a cultura. A pergunta que fica, vem cá, uma revista educacional
adolescente, né, uma revista educacional adolescente, uma Playboy da vida, tal, e etc. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Goza de imunidade literária? Goza. Todas gozam de imunidade literária. Por quê? Não, ele não fechou. Ele disse que toda a revista vai gozar dessa imunidade. Né? Vai gozar de imunidade. Né? Fitas, né? Na realidade, observa bem, Cláudia, segundo o STF, o que é que vai gozar de imunidade são os livros digitais, os livros virtuais. Os livros virtuais, eles vão gozar de imunidade também, vão gozar de imunidade. O STF decidiu que o e-book ele também goza de imunidade, porque a discussão que ficava era justamente que o e-book não é livro, ele é um programa de computador. Mas aí o STF pacificou a matéria dizendo não, ele goza. Opa, professor Guilherme, seja bem-vindo, meu amigo, né? Tamo junto, parceiro, seja bem-vindo aí, certo? Contribui aí com a gente, né? Ora, os e-books, eles gozam de imunidade, certo? Eles vão gozar de imunidade, sim. Beleza, doutores? Então, isso aí é muito importante. Vamos finalizar aqui. Nosso tempo está chegando ao fim, né? Já tô batendo aí. Jogou duro, entendeu? Pela imunidade. Jogou duríssimo, Caião. Jogou duríssimo. Ó, vamos então para a última imunidade. Galerinha, a galera fica falando, né, principalmente lá no SEJAS, fica me dizendo o seguinte, né? Ricardão, você aposta nisso todo exame, né? Aposta nisso todo exame, certo? Bahia, né? Aposta nisso todo exame, mas essa porra não cai. Uma hora vai cair. Qual é imunidade musical? É uma emenda de 2013, foi emendada em 2013 e até agora realmente não caiu. Não caiu na primeira, caiu na segunda fase, mas não caiu na primeira. Imunidade musical, a linha E do artigo 150, inciso 6º. O que é que fala essa linha E? Ora, né, os fonogramas e videofonogramas, CDs e DVDs, quando fabricados, ou né, CDs e DVDs, quando são fabricados no Brasil, interpretados por brasileiro, vai cair na questão 25, se deu-lhe ouça, Débora, né? Deu-lhe ouça, depois vocês me marcam se cair isso aqui na prova, né? Interpretados por brasileiro, vamos lá então, né? CDs e fonogramas e videofonogramas, né? Quando o que? Produzidos no Brasil, interpretados por brasileiro, gozam de imunidade. Salvo, esse salvo é importante, vírgula, salvo a etapa de replicação da mídia óptica a laser. Galerinha, porra, né? Muito bom mesmo isso aí. O que é que eu preciso primeiro ver? Ora, para ter imunidade musical, ele tem que ser fabricado, produzido no Brasil. Produzir CD virgem, não isso aí, né? Com música, com aula, com alguma coisa nele aí. Ele precisa ser produzido no Brasil e o intérprete precisa ser brasileiro. Esses são os dois requisitos. Produzido no Brasil e intérprete brasileiro, beleza? Certo? Então você vai ter produzido no Brasil e intérprete brasileiro. Ora, se eu tiver uma obra musical no qual, né, Roberto Carlos grava uma obra no Brasil cantando músicas compostas por Bob Marley. Ora, se né, Roberto Carlos é brasileiro, né, até do Espírito Santo, como tem muita gente aí, o CD foi produzido no Brasil, mas Bob Marley é um compositor estrangeiro. Goza de imunidade? Goza. Por quê? Porque tem que ser produzido no Brasil. Valeu, Mari, beleza, chegou aí agora, né? Tem que ser produzido no Brasil e tem que ser interpretado por brasileiro. Pouco importa o compositor. Sabe o que vai acontecer na sua prova? Ele vai tentar lhe enganar com esse detalhe, né, de produzido no Brasil, né? E tem que ser a composição brasileira, não. O compositor pode ser estrangeiro. Mas o intérprete tem que ser brasileiro. Valeu, queridona, assista mesmo, né? Eu tô frisando isso porque é como eu vejo que ele vai colocar para você. Então, Gilberto Gil é brasileiro, baiano, daqui de Salvador, né? Soteropolitano, e gravou um disco com canções de Bob Marley. Ora, né, ele produziu o disco no Brasil, o disco é brasileiro? Vamos dizer que sim.
ele produziu no Brasil e também ele é brasileiro, então já gozou de imunidade, certo? Gozou de imunidade. E aí é que vem, né? Na parte final tem lá, salvo a etapa de replicação de mídias ópticas a laser. O que é isso? São as prensagens do CD, né? Por que isso? A bancada amazonense colocou isso, dizer, ó, se você, vamos salvar a Zona Franca de Manaus, né? Então, na Zona Franca se faz a replicação de mídia óptica laser, né? Então, com o zero a tributação, por causa da questão da Zona Franca, mas ele colocou isso justamente para salvar a Zona Franca. Então, só isso aí que não goza de imunidade, a etapa de replicação da mídia óptica laser, do CD. Mas vamos lá, fonogramas e videofonogramas produzidos no Brasil e interpretados por brasileiro. Pouco me importa qual é, pouco vai importar qual é a composição. Doutores, como é que foi aí? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Como é que tá aí? Sobe o coração aí pra gente ver aí. Gostaram hoje? Né? Foi positivo, né? Pessoal, pronto, né? Muito bom, pô, caiu um bom André, obrigado, né? Obrigado, né? Show de bola, Débora, obrigado. Gente, depois acessa, né? Acessa meu Instagram, depois me adiciona lá, né? Ricardo Xavier 28. Me adiciona também no meu Periscope pessoal. Às vezes a gente vai fazendo algumas transmissões, né? Ricardo S. Xavier, certo? Conhece lá o nosso curso Sejaz, www.cursosejaz. Alguém pode botar na tela para mim, né? www.cursosejaz.com.br, né? O Periscope é Ricardo S. Xavier, certo? Peço a vocês que adicionem esses quadros, né? Obrigado, gente. Esses quadros no meu Instagram. O Instagram é Ricardo Xavier 28. Obrigado aí, Paula colocou aí, né? Pô, obrigado, Robertão, mais uma vez. Sempre junto aí, cara. Uma satisfação tá aqui. Ricardo S. Xavier é o meu Periscope pessoal. Adicionem, né? Pra gente continuar mantendo contato. Tem alguns quadros aqui que eu fui comentando, né? Esses quadros aqui para facilitar essas questões, por exemplo, né? Eu fui publicando lá no meu Instagram, certo? Então, né? Curte lá, tira um print e aí vamos manter esse contato. Obrigado, pronto, Ricardo S. Xavier é o meu Periscope, beleza? Né? Quase sempre, toda semana, toda quarta eu tô por aqui, certo? Gente, né, se inscrevam aí, não percam o prazo do exame da ordem, beleza? Vamos se inscrevendo, né? Imprimir meu livro, não é um livro, é um mero roteiro, né? Então, assim, Xavier com X, viu? Viu, gente? Então vamos manter esse contato, né? O exame da ordem tá aí e a gente vai estar toda quarta-feira fazendo aqui essa live aqui, beleza? Então, galerinha, ó, um abraço grande, fiquem com Deus, tudo de bom no estudo de vocês e tenho certeza que a gente vai alcançar a vitória, beleza? Beijão aí no coração de vocês, vou lá, tchau!